A primeira profecia chegou sem nenhum alarde e é uma das poucas boas surpresas desse terror mais popular, digamos assim, nos últimos anos. E talvez isso tenha muito a ver com esse fato dele ter chegado sem muita expectativa, até em uma relação com o primeiro filme que eu comento melhor. Eu quase nem fiz essa crítica porque a cabine de imprensa aqui em São Paulo foi no mesmo dia da abertura, né, da premiação do Festival Melhores do Sesc, que eu sou votante, então eu fui, obviamente, na abertura, na premiação do Melhores do Sesc, não fui na cabine de imprensa, acabei assistindo esse filme por lazer no final de semana, só que eu gostei bastante e eu decidi trazer o vídeo aqui no canal. Mas antes de fazer a crítica sobre o filme, eu tenho um recado para você que gosta de cinema, que gosta, se interessa por conhecer mais sobre cinema, que quer produzir conteúdo sobre cinema para a internet, que é um crítico de cinema ou está começando na crítica, eu estou com o meu primeiro curso de cinema chamado Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais, onde eu procuro não só ampliar o conhecimento sobre cinema, sobre história do cinema, sobre linguagem cinematográfica, sobre roteiro, sobre mise-en-scène, entre tantas outras coisas, mas também se debater o próprio debate sobre cinema, o espectador do cinema, como a gente consome cinema, entender tudo isso nesse momento atual, nesse momento de redes sociais, um curso que eu me dediquei nos últimos muitos meses para fazer ele e finalmente está chegando. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você se interesse, vale a pena dar uma conferida se você tem interesse em cinema, em crítica, não precisa ser um interesse em crítica propriamente dito, mas se você tiver interesse em conhecer mais sobre cinema, em debater cinema, eu acho que vale muito a pena conferir. Link aqui embaixo na descrição. A primeira profecia é um prequel do filme de 1976 e, como eu disse na abertura, o chegar sem alarde aqui faz muito sentido para esse filme funcionar, pelo menos ele funcionou muito bem para mim, justamente porque esse tipo de filme não funcionaria ou não seria feito em uma franquia como Halloween, como o próprio Exorcista, pelo menos não atualmente, entre outras dessas grandes e populares franquias de terror. A Profecia é um filme que no imaginário, ele funciona muito bem no imaginário do terror, né, como um dos bons filmes de terror da história do cinema, ou pelo menos ali da década de 70 e tal. Teve até algumas sequências que não são lembradas, se eu não me engano, 3 sequências e tal, mas A Profecia é um filme que ele não tem essa fanbase, ele não tem esse pensamento do fã que quer se apropriar da obra, né? Que espera que o filme seja aquilo que ele quer, esse tipo de coisa. A Profecia, ele tem essa liberdade maior para se criar em uma franquia que tá presente ali no imaginário, mas que não tem tanto espaço assim nesse sentido, né? Não tem uma comoção tão grande em relação à obra e permite que um prequel como esse tenha uma liberdade maior de criação. Talvez até por isso é um filme que chega sem tanto alarde assim, né? É um filme que a própria Fox, Disney, parece não ter tantas expectativas assim, e que dá liberdade, por exemplo, para uma diretora como Arkasha Stevenson, que dirigiu só curta-metragem e episódios de série, em seu primeiro longa-metragem tenha um filme desse escopo, ou que a própria Neil Tiger Free seja a protagonista aqui, que tem poucos trabalhos até agora, e as duas fazem um trabalho aqui muito, muito bom, além de grande parte do elenco, né? Um elenco que tem a Sônia Braga aqui com um papel de destaque, que tem o Ralph Ineson se usando muito dessa voz dele que é muito utilizado em filmes de terror, Charles Dance, Bill Nighy, entre muitos outros. Aqui é um elenco realmente muito, muito bom. Só que o que mais me encanta aqui em A Primeira Profecia é justamente inserir esse filme nesse contexto atual do terror. É muito simples chegarem e falarem aqui, nossa, mais um filme genérico de terror, de estúdio. O que eu discordo principalmente, né, e muitos críticos vão nessa linha, nessa abordagem mais rasa, digamos assim, de simplesmente falar, olha, tem jump scares, então é um filme como qualquer outro de estúdio. Discordo, vou passar um pouco por isso aqui nesse vídeo, ao mesmo tempo que ele não se insere exatamente nessa lógica mais do terror dramático, do terror de trauma que vem ganhando muito espaço ultimamente e tudo mais. Aqui, eu acho que The First Omen, A Primeira Profecia, ele funciona justamente por pegar um pouco desses dois polos dominantes do terror atual,
mas ir por um caminho bem próprio, e aqui passa, obviamente, pela direção da Arkashi Stevenson. É uma direção muito segura, muito consciente, que vai até trabalhar muito a questão da feminilidade, do feminino, do corpo feminino. Aqui a gente tem uma cena, por exemplo, até de parto vaginal, que é... Qual filme você viu nos últimos 20 anos que tem algo assim? Provavelmente nenhum, pelo menos não no mainstream, como é o caso desse filme. Só que como ela trabalha tudo isso, é quase como se fosse uma artesã aqui, né? A escolha dos planos, a escolha de como fotografar esses planos é muito, muito interessante, né? Essa cena do parto, por exemplo, como ela vai criando uma sugestão e vai trazer muito da reação antes do mostrar. Então, ela não fica nesse lugar desse terror mais de trauma e tudo mais, que não mostra nada, que só sugere e tenta criar uma metáfora em cima. Não vai nesse terror mais direto de só tentar chocar e assustar. Ela cria uma combinação muito interessante, ela cria essa sugestão, ela cria essa antecipação até o momento que ela mostra, mas não totalmente, algo muito chocante. A própria questão de trabalhar a relação com a mulher aqui, né, isso vai envolver o filme inteiro, todos os personagens, todos os acontecimentos, tem um espaço para uma discussão, para ampliar uma discussão. Não é um filme desses filmes que pegam e explicam tudo que ele quer abordar, explicam a temática. Também não é o filme que só sugere, só cria metáforas. A discussão tá ali presente, mas está presente até certo ponto no texto. O restante vai estar muito mais aberto para um debate. E ela conduz tudo isso como alguém que... É muito bom ver isso e muito difícil ver isso no terror atualmente. Alguém que ama o gênero. A gente vê tantos e tantos filmes e até declarações de diretores de terror, até declarações de alguns dos principais diretores de terror atualmente, como o Ari Aster, que quer falar que os filmes dele, como Hereditário e Midsommar, não são um terror, porque ele tem vergonha, ele diz como se o terror fosse um gênero menor e coisa do tipo. A gente vê muitos diretores, não só citando, eu acho que o Ari Aster tem até alguns filmes bons, mas a gente vê como muitos dos diretores atuais, ou eles fazem algo protocolar de estúdio, ou eles têm até uma vergonha de assumir o filme dele como terror, porque para ser elevado tem que ser drama, tem que ter metáforas e tudo mais. Aqui no caso da Arkashi, ela ama o gênero de terror, e isso fica muito evidente em como ela vai trabalhar essa escolha, principalmente essa escolha dos planos. Até quando tem jumpscares aqui, são jumpscares bem colocados, são jumpscares que ela cria uma certa sugestão no uso da câmera, e até tem uma antecipação desse jumpscare, mas é que o objetivo dele não é aquele susto tão imediato e fácil como na maioria das vezes é utilizado pelos filmes de terror recentes, esses filmes mais de shopping, né, mais populares de terror e coisa do tipo. Então aqui tem uma escolha muito interessante em como ela vai conduzir tudo isso, né? Tem uma outra sequência que a gente vê um personagem partido ao meio, que ela vai fazer algo muito interessante também. A gente vai ver o acidente, a gente vai ter o choque do acidente inesperado. Depois disso, a gente vai ter uma relação mais dramática naquela cena, né, de envolvimento da personagem com aquele outro personagem. E aos poucos, a gente vai ver ela não percebendo o que está acontecendo, e a gente vai perceber, a gente já tem uma sugestão, a gente já imagina o que aconteceu, mas a gente ainda não vê. A gente vê primeiro a reação de outros personagens, para depois o entendimento junto com a protagonista daquilo que realmente tinha acontecido, para depois a gente ver aquilo visualmente. Então é um trabalho aqui de direção muito bom da Arkashi Stevenson, que ela vai nesse lado mais direto do gênero, que é muito próprio desse cinema de shopping, mas com uma consciência muito maior, com um trabalho muito mais interessante aqui. Gostei bastante de A Primeira Profecia, acho que é um filme que me surpreende mais por todo esse trabalho de direção, mas que pensando na franquia em si, ou pensando pelo menos no filme original, que é o que eles levam em consideração, é uma prequela, né, um prequel muito, muito bom, assim, que funciona dentro dessa ideia de uma franquia, gerando uma possível continuação. Aí vai depender da bilheteria, não sei se vai ter tanta bilheteria, porque o trabalho da Fox de divulgação desse filme é quase zero, mas que ele cria um prequel muito interessante para aquilo que vem a seguir. Ele deixa aquelas pontas soltas, né? Ele praticamente se insere
no que seria o começo do último filme, depois de apresentar tudo que vem anteriormente, fazendo até algumas referências ao filme original, mas nunca fica apegado demais ao filme original. É um filme que consegue se construir por conta própria e até por um caminho diferente, né? Esse caminho aqui que vai ter, tudo bem, esse lance da investigação, que é muito própria de filmes de terror, né? De tentar descobrir aquele mal, a origem daquele mal e coisas do tipo, mas aqui como se passa dentro do convento, de uma relação das mulheres com a sociedade, das mulheres com a fé, de como a sociedade enxerga tudo isso e por aí vai, até de um lance de culto aqui que a gente vai desvendando e etc. É um caminho que sugere e traz referências do filme original, mas vai por um caminho bem diferente, mas funciona perfeitamente para se encaixar no filme original. O que, mais uma vez, acho que isso é uma relação muito de A Profecia não ter essa fanbase muito grande. Permite a essa diretora fazer algo de diferente aqui, né? Criar o seu próprio prequel. Agora, o que vem a seguir nessa franquia a gente não sabe. Eles vão tentar refazer a partir de então o original, fazer um remake, vão criar uma história paralela ao original, vão pular o original e supor que o público assistiu o original, não sabemos, aí vai passar provavelmente por uma escolha de mercado também, né, ver qual eles acham que é a possibilidade que vende mais, coisa do tipo, mas o que eu quero, o que eu espero é que a Arkashi Stevenson possa voltar para essa franquia e possa dirigir mais filmes, que eu possa ver mais filmes dirigidos por ela. Uma diretora que eu me interessei bastante, né? Diretores iniciantes em longa-metragem geralmente são muito perceptíveis, ou por uma inexperiência muito grande, ou muitas vezes até por uma inexperiência que quer mostrar demais o que ele é capaz de fazer e como quer ser um artista e tudo mais. Aqui no caso da Arkashi Stevenson, eu só fui descobrir que ela é uma diretora iniciante em longas metragens, óbvio, já dirigiu curtas, já dirigiu televisão, mas não é a mesma coisa. Só fui descobrir isso posterior ao filme, né? Depois de assistir o filme, eu fiquei ainda mais impressionado, porque é uma direção com uma maturidade que raramente se tem em um diretor iniciante. Belíssimo trabalho também da Neo Tiger Free. Quero ver mais filmes protagonizados por ela. Parece que ela funciona muito bem dentro da dinâmica do terror também. Então, gostei bastante de A Primeira Profecia. Um belo prequel, uma bela surpresa para esse começo de 2024, que não lançou quase nada que presta. É muito bom ver um filme que a gente não tá esperando nada e chega dessa forma. Então, mais uma vez, reforçando também o convite. Aqui embaixo tem o link na descrição para o meu primeiro curso de cinema. Se você gosta do meu trabalho, se você se interessa por conhecer mais sobre cinema, por debater cinema, eu acho que vale muito a pena conferir. Me dediquei bastante para esse curso e acho que o resultado ficou bem legal. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito e